Bom, perda e suspensão da mediunidade. Pode-se perder a mediunidade? Os médios podem perder essa faculdade? Isso acontece com frequência, qualquer que seja o gênero da faculdade, mas quase sempre também não passa de uma interrupção momentânea, que cessa com a causa que a produziu. E quais são essas causas? Que causas que podem acontecer que eu posso perder a mediunidade? Uma delas é quando o médium não estuda e começa a mistificar muito, né? Outra podem ser quando somos requisitados pela vida, com problemas familiares, que nós precisamos de ficar mais à disposição, né? E que a espiritualidade nos dá um tempo com aquilo. Outra pode ser alguma doença prolongada, alguma, alguma dor, alguma provação que a gente passa que nos tire a possibilidade do exercício da mediunidade. Mas, como nós falamos, como a causa, né, e como Kardec coloca no livro dos médiuns, quando a causa, por exemplo, ela é de mistificação, é um alerta para aqueles médiuns que não estudam, para que eles possam lembrar que os espíritos não estão à nossa disposição para interesses pessoais. Que os espíritos, eles estão para os espíritos superiores, os bons espíritos, os espíritos superiores, estão para nos auxiliar na nossa trajetória, mas a todos, sem exceção de nenhum. Os problemas pessoais, né, nós temos um livre-arbítrio que nós mesmos temos que resolver, que médium nenhum pode resolver para nós, porque para isso nós temos um livre-arbítrio. E muitas vezes o médium traz colocações de espíritos levianos, né, que querem perturbar. Então, se a pessoa resolve estudar, se conscientiza disso, com certeza a sua faculdade volta ao seu normal, né? As suas possibilidades voltam ao normal. Então, assim, cada coisa tem uma causa. Acabou uma doença, um problema de saúde, eu estou bem, eu posso voltar à atividade da prática, aquilo vem naturalmente. Acabou aquela fase em que eu sou mais requisitado para desenvolver as atividades, também eu volto na minha prática. Mas a causa da perda da mediunidade seria o esgotamento do fluido? Qualquer que seja a faculdade do médium, ele não tem poder sem o concurso simpático dos espíritos. É preciso que a espiritualidade permita o exercício da nossa mediunidade. Quando nada obtém, nem sempre é porque a faculdade lhe falta, mas frequentemente são os espíritos que não querem ou não podem servir-se dele. Não acham um meio adequado para se servir do médium. Então, a causa da perda da mediunidade não é esgotamento fluídico, de forma nenhuma. Bom, então aí a gente vê que, por isso, para que a gente não perca essa faculdade, que é uma ferramenta de evolução nossa, né? Qual a maior necessidade do médium? E que Kardec, aliás, Emmanuel nos coloca no Consolador, questão 387. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento da sua missão. E olha, principalmente o médium iniciante. Tem um livro que chama Estude Viva, né, do Chico, psicografia do Chico Xavier, ditado pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz, e que eles falam da preocupação da espiritualidade com os médiuns iniciantes. Porque, muitas vezes, de posse de grandes fenômenos,
de possibilidade de produzir fenômenos, eles negligenciam a evangelização, negligenciam o conhecimento e se tornam atração, tendo em vista o personalismo. E todo médium, né? O médium veio para que ele possa, a faculdade nos é dada para que a gente possa desenvolver a humildade e ser um servidor na seara do Cristo, né? E não para que a gente possa buscar o personalismo, a vaidade, o orgulho para isso. Mediunidade não é atração pública, né? Então, o estudo e a fixação do ensino espírita coloca-nos em condições de mais amplo discernimento da vida, dos homens e do espírito. E a doutrina espírita possibilita a defesa do médium, resguarda-o contra processos obsessivos, equilibra-o no dia a dia da existência. Porque, veja bem, não tem nada que nos transforme mais do que o Evangelho. Não foi à toa que, depois do livro dos médiuns, depois do livro dos espíritos, veio o livro dos médiuns, que é um desdobramento do livro dos espíritos. Foi colocado no centro da codificação o Evangelho segundo o Espiritismo, para nos mostrar como nos relacionar adequadamente, né? Como que eu posso fugir às influências daqueles que não querem a minha evolução? Como que eu posso, qual é o roteiro da minha evolução? Então, se o médium não se evangeliza, se ele não estuda, se ele não tem conquistas íntimas que o auxilie, né, nesse discernimento dos homens e dos espíritos, não sabe se relacionar adequadamente, não sabe, não entende a ação do espírito sobre a matéria e não sabe fugir à influência dos espíritos inferiores, ele não se equilibra. E se ele se deixa levar, como nós vimos no slide anterior, se deixa levar pelo personalismo, ele cai fatidicamente num processo obsessivo, principalmente na fascinação. E aí é difícil, né? Se torna difícil a sua trajetória. E Kardec nos fala no livro dos médiuns, quando ele trata da fascinação, que muitas vezes a fascinação pega o médium de uma tal forma que nem na encarnação presente ele não se livra dela. Então é preciso saber utilizar essa faculdade, como nós temos que saber educar a nossa fala, como que nós temos que educar a nossa visão, a nossa audição, aprender, como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é preciso que eu aprenda a selecionar o que eu falo, a selecionar o que eu ouço, a selecionar o que eu vejo, a selecionar as imagens que o meu pensamento produz. Porque o livro dos médiuns também, ele não foi escrito só para os médiuns. Nós estamos vendo aqui a mediunidade como uma condição de todos os encarnados, que tem a sintonia como início, um processo inicial de mediunidade, né? Então, aqui, esse é o motivo, André Luiz nos fala isso, evolução em dois mundos. Esse é o motivo porque os orientadores do progresso sustentam a doutrina espírita na atualidade do mundo por chama divina, cristianizando fenômenos e objetivos, caracteres e faculdades.
para que o Evangelho de Jesus seja, de fato, incorporado às relações humanas. Então, o médium, nós temos que buscar a doutrina, e principalmente o médium, o médium ostensivo, tem que buscar a doutrina para que ele possa, para que o Evangelho o ajude na sua transformação. Então, e a doutrina espírita tem esse papel para nós. E eu queria indicar para vocês esse capítulo 17 do livro Evolução em Dois Mundos, né? Mediunidade e Corpo Espiritual, que lá ele trata de todos esses assuntos de todo esse tema que nós trouxemos aqui hoje. Ele traz claramente para nós isso lá, e é um material muito rico para que a gente possa estudar.